Que jogou ontem no Carioca e o único que venceu na rodada do fim de semana. No sábado, o Vasco empatou com o Madureira, depois de abrir 2-0, e o Flamengo também tropeçou 1-1 com o Boa Vista. Então vamos falar desses dois, de Vasco e Flamengo, com o Diego Moraes. Diego, mesmo com o empate, o Flamengo segue na liderança. Bom dia. Bom dia, Elisandra. Exatamente. Mesmo com o empate, o Flamengo segue na liderança. E dá para dizer aí que o técnico do Sub-20, o Maurício Souza, deixou o Rogério Ceni na boa, porque nessa semana o time principal vai estrear aí no Campeonato Carioca, vai enfrentar o Bangu na quarta-feira. E o técnico Rogério Ceni olhou aí durante o Campeonato Carioca boas opções, né? O Rodrigo Muniz, que é o artilheiro do campeonato com 5 gols, o Mateuzinho, o João Gomes, o Hugo Moura, tudo ali sendo comandado pelo Maurício Souza do Sub-20. Voltando aí para o jogo do último sábado contra o Boa Vista, o Flamengo começou melhor, começou pressionando, mas quem fez o primeiro gol foi o Jean do Boa Vista, acertou um chutaço ali e acabou vencendo o goleiro Hugo Souza, e depois o Vitinho, numa boa jogada do Flamengo, inclusive, o Léo Pereira lançou o René lançou o Michael tocou e o Vitinho para o gol direto, fez o empate 1-1. O Flamengo não conseguiu a virada, o Gabigol voltou a jogar nesse último sábado, né, mas como ainda falta ritmo de jogo, não conseguiu ser muito efetivo e o Flamengo acabou 1-1. Voltando a falar, Lisandra, do Rogério Ceni, que vai assumir o elenco todo a partir de hoje, do treino desta segunda-feira à tarde, vai ter todo o elenco unificado pela primeira vez. O Rogério Ceni vem treinando com o time considerado principal já há 2 semanas e vem fazendo testes táticos, né? Inclusive o Ilharão deve continuar aí sendo improvisado na zaga, ele que é volante, ele deve jogar contra o Bangu na zaga ao lado do Gustavo Henrique, e o Diego como volante, ele que é meia, né, de origem. Agora falando do Vasco, que empatou com o Madureira, o Vasco começou muito bem a partida contra o Madureira, já começou fazendo 1-0 com o Galarza, depois recebeu o cruzamento do Tenório e depois fez 2-0 com um chutaço de fora da área do Zeca. Parecia que o Vasco ia embalar, mas não, teve um apagão aí de 5 minutos e sofreu 2 gols vindo de jogadas de bola parada. O Feitosa desviou uma cobrança de falta e enganou o goleiro Lucão. E logo depois o Maurício subiu mais alto que todo mundo e empatou 2-2. Vale reforçar que esse empate do Madureira foi logo depois que o zagueiro Miranda sofreu uma lesão, né? Sentiu a coxa e acabou sendo substituído. Ele que estava vindo bem, tirando as bolas pelo alto e por baixo. O Miranda é dúvida para o clássico de amanhã contra o Fluminense, jogo que vai ser em Volta Redonda. Caso o Miranda não esteja apto, o Leandro Castan já está à disposição e o Hernando está quase aí na 100% da sua forma física para estar à disposição do técnico Marcelo Cabo. Por último, uma notícia aí para os vascaínos ficarem felizes aí com mais um reforço. O 5º reforço do Vasco foi anunciado ontem. O atacante Morato veio por empréstimo vindo do Bragantino. Essas foram notícias aí de Flamengo e Vasco. Lisandra, volto com você. Valeu, Diego, por todas as informações. Beijo grande, bom trabalho para você. Lofredo, atacante Morato, emprestado pelo Bragantino, joga pelas beiradas, chega para ser titular? Contratação. Desculpe, reforço, contratação, a gente tem esse negócio, esse conceito que eu tenho que trabalhar melhor. Não, mas você não falou, não, mas você não falou. Eu só que tô falando que é uma contratação, reforço a gente vai ver depois. Acho até que é um jogador que pode contribuir, é um jogador que tem alguma qualidade dentro do elenco do Vasco, que tem muitas limitações, pode ter boa participação. Acho que no Bragantino, até por ter outros jogadores melhores do que ele, acabou não tendo tanto espaço assim. Mas no Vasco ele pode contribuir sim. Depois a gente vê se é reforço, mas assim, por enquanto é contratação. Bom, quando você falou, achei até que eu tivesse usado a palavra. Eu cuido, viu, contigo, eu cuido. Agora falando de Flamengo, a gente estava na dúvida, né, de como é que seria essa zaga titular, agora que a força máxima chega para a temporada. O Bruno Viana foi muito bem na dupla de zaga com Léo Pereira e tinha Gustavo Henrique e Rodrigo Caio treinando com a equipe principal, que está sendo preparada para as outras competições, para a Libertadores. Eis que o Ilharão, nos últimos treinos, é mantido na zaga, lembrando que o Rodrigo Caio ainda não está à disposição ainda, está se recuperando de uma lesão.
O William Arão deve permanecer como zagueiro, eu acho que é uma boa ideia. O Bruno Viana chega para ser uma opção e para disputar a vaga, mas, por exemplo, no jogo contra o Boa Vista já não foi tão bem, mas é um jogador que parece ter sido um achado aí. Não vai ser, não acho que seja como o achado que foi o Pablo Mari, né? Mas é uma procura aí por um jogador diferente, num mercado em que as pessoas não estão observando tanto. O Flamengo foi lá mais uma vez e trouxe um jogador para agregar ao seu grupo. O Rodrigo Caio é um jogador que tem muita qualidade, mas se machuca muito, e se tiver em boas condições também tem chance de estar servindo a seleção brasileira. Então você tem que ter mais zagueiros para serem utilizados, e o William Arão acaba sendo uma opção para a permanência dele no resto da carreira, agora na zaga. Ele desempenhou muito bem como zagueiro, ele é um bom volante também. O torcedor do Flamengo durante muito tempo pegou no pé dele, mas ele nunca foi um jogador ruim. Ele é um jogador com algumas limitações e talvez essas limitações apareçam menos ainda na zaga. Então acho que é uma boa ideia e por enquanto ele faz a dupla com o Gustavo Henrique, porque o Rodrigo Caio está sem condições. Falamos que o Botafogo foi o único grande que venceu na rodada, porque Vasco e Flamengo empataram e o Fluminense perdeu para o Volta Redonda na sexta-feira. Mas os 2 gols que o Fred marcou na derrota por 3-2 deixaram o artilheiro mais perto de uma marca histórica no tricolor. 179 vezes ele. O canto da torcida e a hashtag Vai Te Pegar estão mais atuais do que nunca. Fred está a apenas 5 gols de pegar o segundo maior artilheiro do Fluminense de todos os tempos. Orlando Pingo de Ouro tem 184. No topo da lista, Valdo, 319. Até o perfil do Brasileirão numa rede social homenageou o atacante. O maior artilheiro dos pontos corridos. O maior do Fluminense na minha história. No Campeonato Carioca, ele estreou na última sexta-feira, fez 2 gols, mas não evitou a derrota para o Volta Redonda, por 3-2. O campeonato regional é duro, né? E você vai enfrentar também competição intercontinental, como é o caso da Libertadores, times que vão ter um nível de competitividade alto. A primeira derrota de Roger Machado no comando do Fluminense aconteceu quando praticamente todos os titulares estavam à disposição. Amanhã, de novo, Fred e companhia vão para o jogo contra o Vasco, adversário que, aliás, é uma das maiores vítimas do atacante. Até aqui foram 7 gols contra o Vasco com a camisa do Fluminense em 18 jogos. Só Botafogo e Palmeiras sofreram mais com o atacante tricolor. Ótima chance para o time mostrar que a derrota para o Volta Redonda foi só um acidente. E para Fred ficar mais perto de seguir fazendo história. Lofredo, agora a gente vai para Belo Horizonte, porque existe a expectativa de que o Campeonato Mineiro volte a ser disputado na próxima quinta-feira. Então, vamos para lá, dar bom dia ao Elton Novaes. Bom dia, Elton. Vem